Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão todos me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Sextou, né? Mais uma vez. Nossa segunda semana. E hoje com matéria nova. Essa câmera vai estranha. Vamos ver se mais alguém entra. Mas, pessoal, sexta-feira deve estar cansado em casa. Bom, boa noite, pessoal. Vou começar aqui. Quem for entrando aí, eu vou aceitando a galera aqui pelo outro notebook. Como vocês estão? Estão todos bem? Descansados? Vou compartilhar a janela com vocês para falar um pouquinho sobre a nossa nova matéria. Vocês estão enxergando aí? Tá aparecendo tudo certinho? Sim. Tá. Então, pessoal, boa noite novamente a todos. Mais uma vez estou aqui com vocês e hoje a matéria, nós estaremos entrando numa nova matéria que é inovação e sustentabilidade. Hoje vai ser a nossa primeira aula de 5 aulas e ainda do módulo inovação e tecnologia, né? Então aqui o cronograma das aulas, né, mentorias. As aulas nossas vai ter hoje, dia 12, dia 15, 17, 19 e acaba no dia 22. Depois do dia 22 vai entrar um novo módulo com uma outra professora. E tem as mentorias ali, né, as consultorias que estão disponíveis para agendamento todos esses dias até o final do mês, até o dia 30. São todas as terças e quintas. E é individual, 30 minutos cada aluno, com as 4 professoras, onde nós tentamos auxiliar vocês, entender o problema e mostrar o caminho. Bom, hoje é a nossa primeira aula, né? Importante, pessoal, quem estiver assistindo hoje e não ainda participou das outras aulas, as aulas gravadas já estão lá no Google Sala de Aula. E assistam lá os vídeos e coloquem o nome de vocês abaixo dos vídeos para ter presença. A presença desse nosso módulo vai valer apenas até o dia 31. Então, quem não colocar lá colocar presença após essa data, não vai ser validado. Então, é importante que vocês entrem lá, deem uma olhadinha, assistam pausadamente quem tiver sem tempo, mas é muito importante que vocês consigam essa presença para conseguir finalizar o curso, tudo bem? Bom, vamos começar, né? O que é sustentabilidade para vocês? Qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Normalmente sempre sustentável verde, né? Reciclar lixo. Então, hoje vamos dar início a começar a explicar primeiramente o que é sustentabilidade e depois vamos para a parte de explicação sobre sustentabilidade e tecnologia. Vou falar um pouquinho do conceito dele, né? Então, de onde surgiu a palavra, né? De onde que ela é? A palavra sustentável, ela vem do origem latim, sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. Então, a sustentabilidade, ela é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Bom, a sustentabilidade ela serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que permite os seres humanos e sociedades
soluções ecológicas de desenvolvimento. Eu sei que no momento a gente está pensando, né, meu, sustentabilidade tem a ver a eu implementar isso no meu negócio, né? Eu acredito que na aula passada teve uma aluna que trabalha com a parte sustentável, com bolsas. Então, nesse caso, se tiver na aula de hoje, dê os seus comentários aí também de vida com a turma. Bom, então, a parte do termo desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez em 1987. Para vocês verem que não é um termo antigo. Querendo ou não, é um termo atual, não tem tantos anos assim. Por Gro Harlem, é a ex-primeira-ministra da Noruega, e que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas. Ela publicou um livro, Our Future, onde escreveu em partes falando que é a desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades presentes sem atrapalhar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, o que ela quer dizer com isso, né? Lá, antes da década de 80, o homem, como sendo dominador da natureza, ele acreditava que estava no alcance dele, ele podia usar, podia cortar, usar para tudo e não ia acabar. Bom, dessa forma, se essa forma de materializar da nossa natureza acabou e criou uma sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo e que é o desenvolvimento sustentável. Pois as indústrias, elas buscam extrair o máximo da natureza, dos recursos do planeta, para conseguir dinheiro, né? Isso é fazer funções de gerar a situação que ocorre aqui a falta de muito desperdício. Então, eu sei que vocês percebem que a questão sustentável, ecológico, sustentável, ela vem se usando muito, porque o mundo está se confundindo, né? Então, o que vai acontecer se nós usarmos ele ou usar ele sem moderação, né? Vai acabar começando a sentir mais dessa forma de usar a natureza e não repor. Já começamos a ter esse impacto no nosso mundo, né? Dias mais quentes, extinção, as águas ficando poluídas, então já está começando a ficar mais visível toda essa parte que a população causou e a gente agora está sentindo isso. Bom, e o caminho seguido pela economia até o momento foi fazer o quê? Apenas extrair, produzir e vender. E se importar com o planeta. E esse modelo de desenvolvimento das novas sociedades estabelecidas até o momento, como eu falei, trouxe consequências drásticas, como poluição ambiental, a camada de ozônio, desigualdade social também. E está comprovado que o ser humano não pode consumir o quanto ele quiser sem se preocupar com as consequências. Então, o que a gente está consumindo hoje, amanhã pode ser que falte. E isso não era pensado antes da década de 80. Então, dessa forma, depois de tudo isso, houve uma visão diferente. Eles perceberam que teria necessidade de fazer uma mudança, porque se continuasse desse jeito, talvez nos anos, na nossa atualidade, a gente iria estar sofrendo muito mais, né? Se eles não começassem a pensar desde a década de 80. Bom, agora a gente vai ver os pontos bases para a sustentabilidade, que é o ser ecologicamente correto. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Você tem que ser ecologicamente correto.
O que é ser ecologicamente correto? É não esgotar os recursos da natureza, tratar o meio ambiente com respeito, haver um equilíbrio entre o que tiramos da natureza e o que oferecemos em troca. Normalmente, quando alguém joga um papelzinho na rua, ou quando alguém só desmata, a gente fala, né? Você está sendo ecologicamente correto? Daí não é tão certo assim, né? Então, um exemplo de ser ecologicamente correto seria usar somente a quantidade de água e energia necessária e evitar desperdícios, né? Tem gente que vai lá, liga o banho, fica uns 30, 40 minutos no banho, ou vai lavar o carro, usa a mangueira. Consumir produtos que não têm embalagem excessiva e de empresas que não estão ameaçando a natureza. Esse ponto é um ponto que eu acredito que vocês também estão vendo com mais frequência, principalmente na TV, na internet, que empresas que não estão cuidando da natureza, que só querem destruir, estão perdendo clientes. E eles estão, como a parte da inovação tecnológica, né, eles pararam no tempo, continuaram fazendo da mesma forma que faziam sempre e não se reciclaram, né, não visaram em volta, não viu o que a sociedade, o que a natureza estava pedindo. Então, normalmente quem faz essa parte da sustentabilidade sempre vê a empresa, será que a empresa trabalha de qual forma, né? A empresa, ela é certinha, ela estraga o meio ambiente? Normalmente estão fazendo pesquisas assim. Eu, particularmente, eu estou começando a evitar a comprar excesso, empresas, né, que não cuidam e não têm essa parte de sustentabilidade. Andar em transportes públicos ou bicicletas. Bom, acredito que a maioria aqui sabe qual é o pesadelo do trânsito. Parece que com o tempo está aumentando mais ainda carros, motos, e isso acaba indo a poluição para a camada de ozônio. Bom, realizar coleta seletiva em casas e empresas. E realizar reciclagem e reutilização de matérias, entre outros. Né? Vocês fazem a coleta separadamente? Passa o carrinho da coleta na rua de vocês? Vocês separam pelo menos o papel, o plástico? Vocês têm esse hábito? A empresa de vocês tem esse hábito? Ou é tudo para o lixo? A parte de reutilizar materiais, principalmente quem usa muito ainda impressora, usa dos dois lados ou usa de um lado e joga fora? Vocês pensam nessa parte de reutilização? Porque essa parte de sustentabilidade, ela está ligada diretamente à parte econômica também, né? Então, se vocês estarem usando disso, vocês automaticamente estarão economizando. Agora vamos falar um pouquinho sobre ser economicamente viável. A sustentabilidade não quer interromper o desenvolvimento, mas corresponde a uma nova forma de pensar, buscando meios que propiciem o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente. Nesse processo, desenvolve-se novas oportunidades de negócio que podem ser aproveitadas por pessoas e empresas. Então, a parte de ser economicamente viável, ela está envolvida para pensar de uma forma diferente, sem com que você pare de trabalhar com aquilo. Então, uma empresa que normalmente polui os rios, ela não precisa parar de trabalhar, mas ela tem que pensar uma forma de não jogar a sujeira para os rios e parar de poluir. Exemplos. O desenvolvimento sustentável pode não ser só economicamente viável, mas também ela traz algumas vantagens. O exemplo disso é a lâmpada fluorescente, né? Que resulta em uma economia de 80% na conta de luz, porque ela dura 10 vezes mais do que a incandescente. Se eu não estou enganada, as incandescentes elas já pararam de ser vendidas assim, em alguns lugares. Vocês não encontram, é difícil de encontrar. Normalmente o pessoal só tem vendido mais as incandescentes, né? Porque elas economizam, elas duram muito mais e a luz é melhor. Então, eles usaram a parte sustentável, melhoraram a parte econômica e também a parte social, que você não precisa ficar toda hora trocando, tanto econômica para quem faz e como para quem usa.
Exatamente. Quem está com o perfil ali de paraquedas, fontes de energia renovável é energia solar. A gente vai falar mais de alguns exemplos hoje e nas próximas aulas também. Aí quem quiser ir colocando exemplo de que qual empresa usa de sustentabilidade, a parte tecnológica, pode ir inserindo aqui que a gente vai afinando, tudo bem? Bom, a parte agora de ser economicamente justo. Ela já envolve a parte ética, justiça social, educação de qualidade, trabalho decente para todos, solidariedade e considerar que nosso planeta é um só e que cada ação afeta a todos, pois a vida é interação e tudo está relacionado. Bom, um exemplo disso é o uso de transporte coletivo, como meio sustentável de diminuir a quantidade de carros e, consequentemente, a poluição gera para o meio ambiente. Porém, esses meios de transportes também devem possuir mecanismos que o deixam acessíveis e confortável para todo mundo, né? Inclusive os idosos e as pessoas com deficiência. Bom, desse modo, as ideias e tecnologias que têm a sustentabilidade como foco devem levar em conta também a classes e grupos menos favorecidos. Eu não sei se na cidade de vocês, aqui na minha, um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tem a Klabin, que trabalha com papel. Então, eles instalaram aqui, se eu não me engano, foi em 2016, 16 para 17, e como eles são uma empresa grande, eles ajudam nessa parte sustentável com a sociedade. Então, eles construíram, eu não lembro se eles construíram ou se eles reformaram uma escola ali. Fizeram, quem é de Paranaguá, eu acho que também deve saber disso, eles construíram toda uma escolinha ali, reformaram, fizeram cancha, tudo bonitinho, porque como ela é uma empresa, ela tem esse dever, né, com a parte da sociedade, como está falando ali, a parte da educação de qualidade, trabalho decente. Então, eles trabalham essa parte, a empresa, por ela ser grande também, ela está ali utilizando dos recursos da cidade, da natureza, ela traz essa forma de justificar, né, no caso que está usando, e ajudar na parte sociável da cidade e do local onde ela está fixa, onde ela fica ali. Bom, ser culturalmente diversos, né? O que seria isso? Também é valorizar a diversidade, promover relações de respeito com todos e gerar benefício para todos. Um exemplo disso, de hoje em dia, é a renda de uma pessoa negra no Brasil, que ela em média de 30% a 20%, né, dependendo da região e também de qual função ela trabalha, menor que a de uma pessoa branca. As ideias sustentáveis difundidas devem promover a igualdade e não a desigualdade, e preconceito com todo, e desigualdade e preconceito como ainda tem hoje. Então, a gente pensa, em sustentabilidade, só pensa no verde. Mas como vocês estão vendo, tem todo um conceito atrás disso, né? A parte ética, a parte moral, a parte social, a parte de respeito também, né? A parte de diversidade. Então, a parte sustentável, ela trabalha todo esse segmento, né? Todos esses segmentos. Tá certo mesmo. A gente vai falar disso ali. Sustentabilidade social. Bom, existem diversos conceitos ligados à sustentabilidade, como o crescimento sustentado, que é o aumento na economia constante e seguro, e a gestão sustentável, que é dirigida uma organização valorizando todos os fatores que a englobam e é essencialmente ligado ao meio ambiente. Então, essa diferença, né, do crescimento sustentado e o sustentável, como diz ali, o sustentável, ele indica que há possibilidade de sustentação. E já o sustentado, ele expressa que essa sustentação já foi alcançada. Então, é uma coisa mais constante e segura. Já o sustentável, ele mostra que há possibilidade de melhorias. Ó, quem está com paraquedas.
A gente vai falar um pouquinho por cima, né, que nas próximas aulas vamos aprofundar um pouco mais, do tripé da sustentabilidade. O chamado tripé da sustentabilidade ele é baseado em 3 princípios: o social, o ambiental e o econômico. Esses 3 fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não se sustenta. Então, como vocês podem ver ali na imagem, é como se fosse uma engrenagem. Não adianta a parte social trabalhar sozinha, a parte econômica sozinha e o ambiental sozinha. Se o social está girando, consequentemente, a parte social está interligada com o ambiental e, junto com isso, a parte econômica. Então, não tem como trabalhar eles separadamente, tem que trabalhar eles no conjunto, porque sem um não existe o outro. Então, a parte social, o que seria essa parte social, né? Ela engloba as pessoas e suas condições de vida, como a educação, a saúde, a violência, a lazer, dentre outros aspectos. O ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresa. E a parte econômica, relacionada com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. Então, entra aí, novamente, para vocês conseguirem compreender um pouco melhor o caso das empresas, né, como a Clabinha, outras empresas que talvez vocês conheçam, que volta e meia fazem ações sociais para a comunidade, porque essa parte sustentável, ela aplica ali a parte social, né, a saúde, a violência. Se uma empresa está instalada em tal lugar, ela tem, hoje existe uma lei que ela é obrigada a cuidar da parte onde ela está ali na região. Tem a parte ambiental, como ela está usando dos recursos, ela tem que saber o que ela pode usar, o que ela não pode, ou se ela for usar algum tipo de material, ela tem que devolver, né? No caso, a parte do papel, celulose, eles cortam árvores, a cada árvore cortada, se não me engano, são 2 ou 3 plantadas, então tem essa troca, diferente de antes, que só tomava, e a parte econômica, né, que relacionada com a produção. Então, um exemplo ali foi a lâmpada, que nessa parte de produção eles conseguiram produzir um novo produto e esse novo produto gerou a parte sustentável, a parte de menos energia. Com isso, consequentemente, as pessoas começaram a pagar menos pela luz, né, pagarem mais barato. Bom, a gente vai falar agora dos tipos de sustentabilidade. Tem a sustentabilidade ambiental, que sustentabilidade ambiental ela abrange a conservação e a manutenção do meio ambiente. O objetivo da sustentabilidade ambiental é que os interesses das gerações futuras não estejam comprometidos pela satisfação das necessidades da geração atual. Então, a parte da sustentabilidade ambiental, acredito que todo mundo, quando pensa, né, na palavra ambiente e sustentabilidade, pensa nisso, que é o geralzão, né, que a parte de o que vamos usar hoje terá amanhã, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, eles terão a oportunidade de ter uma água boa, de ter luz do sol, que tem umas cidades em São Paulo, por exemplo, vive nublado, né, devido à poluição. Então, a parte da sustentabilidade ambiental, ela abrange essa parte de conservação e manutenção do ambiente. Bom, tem a parte ambiental, tem agora a parte de sustentabilidade social, que a sustentabilidade social ela sugere a igualdade dos indivíduos, baseado no bem-estar da população. Para isso, é necessária a participação da população com o intuito de fortalecer as propostas de desenvolvimento social, acesso à educação, cultura e saúde. Aqui, novamente, como eu digo, as empresas normalmente acreditam que a Coca-Cola, a Natura trabalham muito isso, elas fazem muitas ações sociais, né? Em Curitiba tem um parque que é só sobre essa parte social, que foi uma empresa que construiu
para a população, que é a parte de cultura. Então, é bem bacana, assim, como essa evolução da parte de sustentabilidade, ela vem crescendo com o tempo e está virando necessidade que cada empresa consiga aplicar isso. Hoje em dia, se você tem o seu negócio e você não aplica isso, você fica para trás. Você perde cliente, os seus concorrentes passam na sua frente e você pode vir a fechar, a falir, porque não pensa nesse desenvolvimento dentro do seu negócio. Bom, temos também a sustentabilidade empresarial, que atualmente muitas estratégias de responsabilidade social de empresas estão pautadas na sustentabilidade. Produtos e ações sustentáveis na área empresarial ganham destaque e gosto dos consumidores. As pessoas estão cada vez mais conscientes do peso ecológico e social de suas escolhas. Nesse caso, a empresa possui uma postura de responsabilidade com os valores ambientais e sociais, além de fundamentada na preservação do meio ambiente e melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, se uma empresa ela trabalha com produtos que são gerados através sem ser sustentável, as pessoas elas estão indo atrás, né? Elas estão pensando 2 vezes antes de comprar e participar desse tipo de trabalho. E então está tendo toda essa mudança, né? Está tendo toda essa inovação dentro da empresa, dentro da parte social econômica e social inovação. Tem a sustentabilidade econômica. Ela é fundamentada num modelo de gestão sustentável. Em resumo, corresponde à capacidade de produção e distribuição e de utilização das riquezas produzidas pelo homem, buscando uma justa distribuição de renda. Então, voltamos à parte econômica. E se você é uma empresa e pensa, como eu falei, por que eu vou colocar a sustentabilidade? Eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero ter mais clientes. Mas vocês já pararam para pensar que se vocês mudarem algum formato, mudarem alguma forma de trabalho, mudarem ali as ações que a empresa de vocês tomam, isso pode ocorrer e a tal da engrenagem fazer com que vocês acabem melhorando a visão, o que os clientes têm de visão da empresa de vocês, porque uma coisa está interligada à outra. Então, acredito que se vocês começarem a ser mais politicamente corretos, né, com a parte social, com a parte da natureza, eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial. As pessoas vão começar a buscar o serviço de vocês, o produto de vocês, e vocês vão começar a subir o nível, né? Vão começar a deslanchar, como eu falo. Eu expliquei um pouquinho o que era apenas a parte de sustentabilidade, né? E a nossa matéria é inovação e sustentabilidade, né? Inovação sustentável. Que a parte de sustentabilidade a gente já viu, mas agora o que tem a ver inovação com a sustentabilidade? Bom, a inovação sustentável, ela é uma estratégia que faz parte de um contexto onde inovar é preciso, mas respeitar o meio ambiente também. Bom, a nossa matéria de inovação tecnológica focava muito nisso, né? Sobre a parte de inovação, de você pensar novos meios de melhorias, né? Incremental, radical, corruptiva. E a parte agora já de inovação e sustentabilidade, ela já pega mais essa parte de respeitar o meio ambiente. Eu posso fazer um produto novo, mas se eu vou acabar poluindo, será que isso daqui é viável para a minha empresa? E se a nova inovação é viável na minha empresa, será que eu vou estar fazendo bem para a sociedade? Será que eu estou fazendo bem para o meio ambiente?
Então, como eu falei, uma coisa está interligada com a outra. Não adianta vocês também quererem inovar, mas sem pensar na parte do meio ambiente, né? O que isso trará de volta para vocês. Bom, isso faz com que seja um enorme desafio para as empresas, né? Visto que os métodos inovadores utilizados até então eram inconsequentes e alvos de muita crítica. Acredito que muitas pessoas, igual o couro, hoje em dia existe muito couro ecológico, né? E não prejudica a parte ambiental, o meio ambiente. Porque antigamente tinha essa inconsequência, couro, chique, dura mais, só que acabava maltratando lá dos bichinhos. É uma coisa inconsequente, que o humano só queria tomar e não pensava também em devolver. Ou seja, né, é necessário adotar um ideal de inovação disruptiva. A gente já estudou isso na matéria passada, que rompe padrões para adotar um novo processo que realmente faça sentido. Então, vocês precisam inovar de uma forma disruptiva, né, de uma forma totalmente diferente, que vocês pensem fora da caixinha, que mude ali a parte de serviço, de produto, de uma forma com que faça sentido aquilo, tanto com a parte social, tanto com a parte ambiental, e também, principalmente, com a parte econômica. E não adianta vocês quererem uma ideia se no momento não pode ser aplicado a vocês. Né? Que às vezes quer fazer uma coisa mais chiquetosa, que custe mais, mas às vezes a empresa de vocês no momento não consegue se adaptar àquilo. Então, busquem formas, busquem inovações que caibam e que sejam similares à empresa, ao negócio de vocês. Como eu tinha falado antes, a parte de imitar, né, ou copiar o concorrente, ou às vezes uma empresa grande que vocês querem almejar, a mesma coisa que aquela empresa grande, o mercado onde ela conseguiu chegar. Então, não é errado vocês verem como aquela empresa está fazendo, vocês anotarem e vocês começarem a fazer tudo que aquela empresa faz na empresa de vocês. Mas também é aquilo que eu falei, não tem que ser viável, não adianta vocês quererem imitar uma Coca-Cola da vida, sendo que não está sendo compatível o método que vocês tomam, o formato como vocês trabalham. Então, sempre busquem empresas similares, segmentos similares para vocês se espelharem e terem uma ideia melhor de como implementar isso para vocês. Bom, eu falei. Se vocês tiveram alguma dúvida, estão conseguindo compreender? Eu acredito que essa matéria seja um pouco mais visível para vocês, porque hoje em dia tudo tem a parte, né, de reciclado, tudo tem a parte ecologicamente correto. Nós vemos muito os comerciais, as empresas focando demais nessa área, né, a parte de produtos veganos que mostram que não maltratam o meio ambiente. Então, isso tudo está crescendo mais, está tendo muita força. Então, acredito que essa matéria, desde a primeira aula, vocês estejam compreendendo, né, um pouco melhor, seja mais visível de conseguir entender. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo que vai falar perfeitinho e vai esclarecer algumas coisas sobre a sustentabilidade e inovação tecnológica. Deixa eu colocar aqui. Me avisem se tiver com o áudio ruim, que eu volto, tá bom? Das empresas que hoje são listadas na Fortune 500 desaparecerão em menos de 10 anos por falta completa de adaptabilidade. Sustentabilidade nas corporações tem muito a ver com a sua capacidade de sobrevivência.
Teoricamente, sustentabilidade, você tem uma ideia muito mais hiperbolizada do que é meio ambiente. Mas você se esquece de olhar nos outros pilares, onde você tem o social e onde você tem o econômico. O que está mais tenso hoje é justamente a questão do pilar econômico. Então, a questão econômica é uma questão sensível, porque isso faz com que as empresas não consigam se ressignificar nesse ambiente de alta aceleração. Porque normalmente você tem padrões de pensamento que pensam que o lucro, né, é uma coisa feia, que o lucro é crime, de que o lucro não deveria existir. A sustentabilidade é formada por 3 pilares, né, que é o pilar econômico, o social e o ambiental. E a gente esquece de olhar que a inovação ela está justamente no pilar econômico. Quando a gente fala muito do socioambiental, portanto, na junção, né, do social com o ambiental, eu consigo compreender bastante bem. Quando eu falo do socioeconômico, eu também consigo capturar muito bem, porque a gente sabe quais são essas relações da sociedade com o teu lado econômico. Mas o que a gente não conhece muito bem, que é esse o ponto mais escondido de tudo isso, é quando você pega o pilar econômico, a interseção que ele tem com o pilar do meio ambiente, que é o que a gente chama de ecoeficiência. Então, não dá para você dizer que a sustentabilidade é um exercício de eu fazer com que pessoas mudem hábitos e atitudes. Não. Você tem empresas que possam propor outras formas de você consumir coisas usando a junção das duas. A inovação, que ela está no lado econômico, junto com o lado ambiental. Então, quando a gente fala das empresas, elas têm uma responsabilidade inadiável com relação a isso. Sustentabilidade é modelo de gestão. A forma da perenidade, ou a forma da presença da empresa por um tempo maior, só terá resposta na ecoeficiência. Primeiro, porque a inovação é algo bastante requerido hoje, por causa do processo de significação. As empresas buscam um significado mais potente para elas. A inovação tem muito a ver com a questão central das empresas, da sobrevivência, e a gente sabe que tudo aquilo que é vertente tecnológica, de fora para dentro, faz com que as empresas poderão vir a não existir daqui a um tempo. Então, a gente já vê isso acontecer, né? Por causa da briga dos táxis versus Uber, né? Dos bitcoins, do blockchain, que são tecnologias que mudam absolutamente tudo. Quando você tem alguns conteúdos, você olha o cerne dessa questão. Você vê conteúdo de um superautor, que é o Larry Downes, ele fala o seguinte, que os ambientes político, social e econômico, eles só crescem em escala incremental. Mas você só tem uma única coisa que está sobre tudo isso, que é a escala tecnológica. A tecnologia cresce em escala exponencial sobre estes ambientes. Portanto, o que a gente diz com isso? Né? Que a tecnologia alterará de forma muito radical todos os ambientes social, político e econômico. A economia a gente já vê, né? Deixa muito claro para todo mundo enxergar isso. O meio político, a gente está vendo tudo se esfarelando no mundo inteiro, parece que tudo se ressignifica e parece que a gente virou muito mais ator do que sempre foi, porque a gente age de encontro a, então esse é um jogo jogado. Né? Por que a gente faz um jogo jogado? Porque a tecnologia está no meio disso. Então, o que está no meio disso tudo? A inovação. Para onde a inovação aponta? Para a alta tecnologia, fazendo com que todas as tecnologias disruptivas se combinem entre si para criar novas formas de criar significado. Vocês prestaram atenção no que ele disse ali no início e ele reforçou mais para o final do vídeo, falando que daqui a um tempo as empresas que elas não se adaptarem à parte de inovação e à parte de sustentabilidade, elas vão parar de existir. Então, isso é um grande princípio, a raiz, né, a base, que vocês devem começar a pensar nessa parte. Que a parte de inovação, sustentabilidade, a parte tecnológica, ela, hoje em dia, tudo está voltado a isso. Então,
cada dia que passa, cada ano que passa, tudo está muito mais evoluído. E tudo indica que daqui a uns anos a tecnologia será apenas tudo através da tecnologia. Então, consequentemente, a parte sustentável, a parte econômica, a parte social, tudo vai estar envolvido através da tecnologia. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, que não adianta, né, só querer pensar, eu estou nesse curso só para a parte financeira, que eu não estou sabendo lidar, sendo que, às vezes, a parte financeira, a parte de como conseguir cliente está atrelada, está conectada à parte de inovação, a parte de como vocês vão utilizar, a forma como vocês vão abordar as pessoas, a forma como a empresa de vocês é vista por essas pessoas, né? Se ela está parada no tempo ou se ela está crescendo, ela está inovando. Poxa, que bacana, vou comprar com fulano de tal, porque ela pensa no meio ambiente e ela também tem uma forma diferenciada de vender e de mostrar os produtos dela. Então, se vocês têm que pensar sempre nessa forma, sair da caixinha, né? Sair dessa forma que a gente vem sendo criado há alguns anos, e é importante hoje a gente sair desse formato que fomos criados, né? E começar a pensar de uma forma diferente. Então, ali ele também mencionou os 3 pilares que eu esqueci o nome dela, que ela estava comentando aqui no chat, né, dos 3 pilares, paraquedas. Pode falar, fique à vontade. Oi, Thaís, tudo bem? Oi. Eu estou como paraquedas aí no link, mas é o nome da minha empresa. Eu trabalho exatamente com sustentabilidade e a gente fala que o tripé da sustentabilidade está pautado nesses 3 pilares aí. E hoje é uma pressão muito grande da sociedade em si para que a empresa atue de forma positiva, que ela cause impacto positivo. Então, exemplos assim claros é da Zara, né? Que é uma empresa de comércio que acho que tem roupas femininas e que ela compra externamente e que houve na mídia dizendo que ela compra de trabalho escravo. Então, muita gente deixou de comprar deles porque houve essa exposição negativa que a gente fala, né? Também acho que teve uma rede de supermercados e que o terceirizado, que era um segurança, acho que matou um cachorro que estava lá na frente, né? Bateu com alguma coisa até matar. E isso houve uma exposição negativa para a rede de supermercados como um todo na mídia. Então, há uma pressão hoje da sociedade, porque todo mundo hoje tem um celular na mão. Todo mundo hoje tira foto, todo mundo posta. Então, o que hoje não é bem visto pela sociedade causa essa exposição negativa, consequentemente, isso causa impacto financeiro, que é o econômico. Então, a gente fala que tem que ter uma gestão tanto da parte ambiental, em cada empresa que cabe isso para ela, social, a gente está falando cuidar dos clientes, cuidar dos próprios colaboradores, para que tenha um bom ambiente de trabalho e de governança, que é a gestão em si, né? Se eu estou cuidando direitinho do que está acontecendo fora da empresa, dentro da empresa, se eu tenho um código de ética, se eu tenho um manual de colaborador, para que meu colaborador entre e saiba qual o meu propósito, o que eu estou aqui para fazer, né? Então, hoje, a gente dá um suporte para essas empresas e a gente entende que isso é um novo modelo de negócio, não é uma moda, né? Não está aí para vir e acabar, mas é um novo modelo de negócio. As empresas precisam ser criadas, principalmente, o Sebrae fala isso, que as empresas que estão começando, para muita gente que está começando aí hoje também, elas têm que começar já pensando em toda essa estrutura aí, ela tem que colocar isso no plano de negócio dela, ela tem que colocar isso no seu desenvolvimento, porque é o que vai acontecer. Daqui para o futuro é isso, né? Sim, exatamente. Você conseguiu falar tudo? Perdão, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Kellen. É Kellen? Isso. Kellen, você disse praticamente tudo, que com o tempo
Ultimamente tem acontecido esses acontecimentos, né, principalmente na internet, que é muito mais fácil de ver, de mercados. A Shein também estava, não sei se vocês conhecem, de roupa, que estavam falando que era trabalho escravo, então diminuiu muito a venda que usavam as crianças na China, né, para usar. Então, você esclareceu muitas coisas e eu gostaria de saber se na empresa de vocês, essa pressão que vocês sofrem, vocês começaram desde o início usando essa parte de inovação e sustentabilidade, ou vocês tiveram que se adaptar por causa dessa pressão? Como que foi? Se você quiser dividir isso conosco. Na verdade, Thaís, nós trabalhamos com consultoria para ajudar as empresas a implementarem práticas sustentáveis. Eu sou uma consultoria voltada à sustentabilidade. Então, assim, a minha empresa já começou com esse olhar. A gente já tem dentro da nossa governança todo a criação de missão, visão, valores, porque é uma empresa que ela não sabe para onde ela vai ou como ela cria e se desenvolve hoje, né? Por exemplo, visão. Dentro da visão, que são os norteadores da empresa, onde eu estou hoje, em que ambiente que eu estou me criando e onde eu quero chegar. Então, a gente ajuda a desenvolver. Dentro da sustentabilidade, tem esses 3 pilares aí. Então, isso é o que a empresa faz, na verdade. Uma empresa que já está aí no mercado há 20 anos, mas ela está enxergando que ela precisa mudar a forma dela de atuação. A Paraquedas hoje, ela entra com isso, para ajudar as empresas a nortear as práticas dela. Então, isso é o que a gente faz, na verdade. A gente trabalha para mostrar para os empresários o quanto isso é importante, porque ele, igual você falou, ele vai se perder no mercado. Se ele não tiver isso, trazer isso dentro da realidade dele hoje, ele vai se perder no mercado, ele não vai se sustentar, né? A palavra mesmo diz, é sustentabilidade. Sim, nossa, é incrível isso, estar compartilhando essas coisas e a experiência de uns anos para cá, vocês sentiram que as pessoas começaram a buscar mais, vocês sentiram a necessidade, que acredito que no início vocês que tinham que ir atrás, e agora? As empresas vêm até vocês pedindo ajuda, eles recorrem isso, eles estão tendo essa noção de que se eles não se adaptarem, elas vão acabar ficando em decadência? Sim, na verdade, algumas empresas, a gente tem dentro da nossa carta de serviço vários serviços, né, para dar suporte. Algumas empresas, ela vem assim, eu preciso, ou quero criar uma ação social, daí a gente vai conversar, vai entender melhor qual é a realidade dela, e daí a gente volta um pezinho lá atrás e mostra para ela, antes de você fazer uma ação pontual, específica, social, assim, no pilar social, você precisa entender onde a sua empresa quer trabalhar com isso. Qual a importância disso dentro do seu planejamento, né? Dentro do seu planejamento estratégico. Por exemplo, no próximo ano, eu quero incorporar essas ações. Eu quero que meus colaboradores entendam o que eu estou fazendo hoje é importante para ele. Um exemplo de ação social é uma coisa simples, né? Fazer uma campanha de doação de sangue entre os próprios colaboradores para a sociedade. Ou, por exemplo, cuidar da qualidade de vida dos colaboradores, contratar um plano de saúde, talvez, isso é importante, né? E já vai melhorar a qualidade de vida, ou escutar, criar um meio de escuta psicológica. Então, às vezes, coisas simples, numa empresa de grande porte, ele já consegue enxergar o que está acontecendo. De médio porte, pequeno, talvez, né? Então, são ações simples que isso vai reverberar e vai lá na frente mostrar o quanto isso é importante, né, para a sustentabilidade dela no mercado hoje. Exatamente. Antigamente as empresas só viam o colaborador como um método de só para trabalhar, né? Então hoje em dia está mudando isso, né? Está começando a enxergar o funcionário como uma pessoa, cuidando dele, tendo essas, como você disse, a doação, cuidado com o plano de saúde, fazer eventos sociais, às vezes até dentro da própria empresa, né? Então, é muito importante isso, que as empresas comecem a notar isso. E, como você disse,
é notável muito nas empresas grandes, né, de médio e pequeno porte está começando a iniciar. E tem pessoas que acabam achando que por ter um MEI, um microempreendimento, não conseguem implementar isso, né, colocar isso dentro da própria empresa. Mas a gente está aqui para mostrar que não tem categoria, não tem só porque a sua empresa é pequena e ela é grande, você não pode pôr isso. Pode falar, Kelly. Nós atendemos um salão de beleza que é um MEI. Ele é sozinho, ele não tem nem manicure, nada, é só ele que atende. E a gente está trabalhando com práticas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que são as 17 ODS, que a gente chama, que é coisa simples, por exemplo. Ele pegou a água do ar-condicionado, fez um caninho, jogou para dentro de um container, assim, né? E isso daí fez com que ele economizasse água e parasse de desperdiçar, ou seja, diminuiu a conta de energia dele e, consequentemente, criou um impacto aí ambiental. Então, ele sozinho, sendo MEI, conseguiu trabalhar de uma forma muito positiva. Então, a gente fala que a gente, desde uma grande empresa, uma multinacional, como uma MEI, consegue atender todas as esferas aí, né? Ambiental, social, e a gente fala de governança também. Exatamente. Às vezes a empresa ela está querendo economizar em certa parte, mas não sabe por onde. Às vezes não precisa ter corte de funcionário, às vezes não precisa aumentar o tempo de trabalho, talvez você colocar uma inovação sustentável, reutilizando papel, como a Karen falou, utilizando a água, o ar-condicionado, além de você estar economizando, diminuindo o seu tempo, você ainda vai estar fazendo um impacto muito grande na parte social, na parte ambiental. Então, hoje em dia, é muito importante que vocês não olhem só ali a empresa de vocês, que vocês olhem para todo, que, como a gente está comentando aqui, todo mundo hoje em dia precisa ser correto. Então, às vezes, que as pessoas que, por exemplo, continuarem naquele mesmo no marketing, né? E o funcionário lá do caminho, as pessoas começaram a querer significar concordar com a prática. Então, é muito importante você, como a sociedade, como os clientes, vem dentro da empresa. Então, você ajuda de certa forma, faz um negócio pequeno, utiliza as pessoas, isso já é um barato. Não precisa gastar o dinheiro, às vezes uma ação social dentro de uma comunidade. Então, você pode dar uma prática pequena dentro do seu propósito, isso não vai como ela existe para as outras pessoas e os seus convenientes. Isso pode desencadear uma melhoria em volta com as outras pessoas, os outros empreendimentos que podem ter beneficiar você. E assim, basicamente todo mundo ganha. Não é vergonhoso achar que eu tenho que ganhar o meio ambiente e eu tenho isso. Não, exatamente a parte das 3 partes ali está longe disso, porque você pode ganhar dinheiro, você pode ajudar a parte social e ambiental junto. Então, não é vergonhoso vocês querem ganhar dinheiro em cima de ajudar ao mesmo tempo. Ó, que bacana. Ela mandou aqui para vocês, quem trabalha até com, como ela falou, viu, salão de beleza. O salão de beleza pode pôr isso em prática, economizar água, poder usar em outras coisas e ainda ajudar e ter um grande impacto social. Ela mandou o linkzinho ali, para vocês entrarem, para vocês, se quiserem entrar, tá ali disponível. Bom, então, como a gente estava falando na parte do tripé, né, que é a parte da ambiental, como vocês podem ver aqui, o verdinho é o ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Então, o ambiental, juntamente com a parte social, ele cria um ambiente socioambiental.
já o social e a econômica e cria o socioeconômica. E o ambiental, junto com a econômica, cria o ecoeficiente. Pessoal, não sei se está incomodando, tem uns motoqueiros que estão passando aqui fazendo uns barulhos. Peço desculpa por isso, está tudo fechado, mas deve dar para ouvir. Bom, então, esses 3 pilares, eles junto criam a parte socioambiental, ecoeficiente e socioeconômica. E no meio aqui vocês podem ver que há a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é criada em conjunto com esses 3 pilares. E a sustentabilidade ela não é apenas a parte ambiental. Então, ela é a parte ambiental, social e também a parte econômica. Vocês estão conseguindo compreender aqui, junto com a Kelly falou também, estão conseguindo entender? Está sendo claro para vocês? Falem ali no chat, porque se vocês não quiserem ligar o microfone. Então, eu vou deixar os slides também para vocês disponíveis no Google Sala de Aula, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois. Então, a gente está falando muito de exemplo da parte social, parte ambiental, de micro, pequeno. Aqui eu trouxe para vocês a 3M, que na primeira aula eu falei sobre o post-it, né? Que eles inovaram, a inovação tecnológica do post-it. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a história deles, né? Que além do post-it, eles são uma empresa sustentável também. É um vídeo eu acho que é um vídeo um pouquinho antigo, mas eu trouxe para vocês para terem como base como que eles trabalham, como eles têm uma visão, como eles pegaram toda essa parte de inovação social, inovação tecnológica e como eles implementaram aquilo na empresa deles, o que ajudou, o que acarretou a eles crescerem em comparação aos concorrentes. Cruzeiro eleita a empresa Mais inovadora do Brasil. pelo ranking Best Innovator Da revista Época Negócios. E também no Prêmio Nacional de Inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. e como ser inovador de forma sustentável. Na 3M, a sustentabilidade é formada por 3 princípios: Social ambiental, e econômico. Não dá hoje para a gente imaginar um negócio sustentável sem inovação. A 3M, no caso, com certeza tem nos ajudado com todo esse esforço que nós fazemos na questão da sustentabilidade. Hoje nós temos também uma política de gerenciamento de ciclo de vida, onde todos os nossos produtos devem passar por um estudo, desde a aquisição das matérias-primas até a parte de uso, aplicação, o descarte. Os produtos 3M têm ajudado na Embraer a construir esse futuro sustentável. Inovar para crescer, inovar para ser sustentável. O programa 3P, ele surgiu em 1975, e 3P é justamente Pollution Prevention Pay, que em português seria a prevenção à poluição citada. Os nossos parceiros têm que ter uma visão de sustentabilidade, um plano de sustentabilidade também. No Brasil, nós desenvolvemos o programa 3P desde 2001. De lá para cá, nós acumulamos já 31,4 milhões de dólares em termos de economia, e em termos de poluição evitada, passamos de 17 mil toneladas. Inovar política, inovar com um sentido de crescimento. Ajudar os nossos clientes a superar os desafios ambientais deles, aliados aos nossos desafios. Nós contamos com a 3M nos nossos desafios em busca de obras mais sustentáveis. Inovar com um sentido de que a sociedade cresça. Em 2006, a 3M criou o Instituto 3M de Inovação Social. O Instituto 3M tem como foco buscar as tecnologias sociais e implementar essas tecnologias para melhoria de qualidade de vida das pessoas. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros clientes, haciendo con nuestros funcionarios y con la comunidad brasileña en general. Eu sou 3M. Essa inovação, que é sustentabilidade. Vocês notaram ali, quando ela falou o tanto que eles conseguiram lucrar
a partir do momento que eles conseguiram colocar em prática a parte de inovação, a parte de sustentabilidade e a quantidade de poluição que eles conseguiram evitar, eles começaram isso a partir de 2001, quando ainda a empresa não era tudo aquilo. Então, dá para ver que, como eles começaram desde cedo, eles tiveram essa visão bem antes, eles conseguiram crescer de uma forma muito rápida, muito grande. Não é à toa que que ela é uma empresa, e isso eles ganharam uma parte de 2000 e quase 10 anos atrás, que eles foram considerados a empresa mais sustentável, né, a parte de tecnologia e sustentabilidade. Então, isso mostra que eles estão atrelados ao interesse deles, ao interesse da empresa e também ao interesse do público que eles trabalham. Então, eles viram os interesses em comum e, com aquilo, eles se basearam em inovações de sustentabilidade dentro da empresa, que como não adianta vocês quererem também fazerem uma inovação que não tem nada a ver com qual é o objetivo da empresa, né? Não adianta vocês quererem fazer a parte sustentável que não tem nada a ver com a tua empresa. Então, é importante vocês terem esse alinhamento com a empresa, a visão da empresa, o objetivo da empresa, dos funcionários, de quem trabalha e também com o público-alvo de vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, professora, eu não entendi direito, tal coisa, podem perguntar, não fiquem acanhados, já estamos na nossa 6ª aula. Bom, se ninguém quiser falar nada, eu vou dar continuidade, mas pensem nisso hoje, antes de dormirem, amanhã, comecem se vocês não tinham essa visão, essa noção de que a parte da inovação e sustentabilidade, ela dá esse diferencial que é necessário hoje em dia na empresa, comecem a pensar um pouco mais sobre isso, né? Será que o que eu estou fazendo pode ser mudado? Será que a forma como eu trabalho, a forma como eu produzo pode melhorar? Que às vezes vocês mudando a forma de produção, vocês podem lucrar, vocês podem otimizar o tempo de trabalho e também vocês vão ter uma visão diferenciada dos consumidores. Bom, vamos passar aqui a parte de atividade complementar. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês. Gostaria de saber se vocês têm alguma prática no dia a dia que envolva a parte de sustentabilidade. E se, caso vocês tenham empresa, se a empresa de vocês também trabalha com algum tipo de sustentabilidade. Pode ser qualquer coisa, como a gente tem falado, não precisa ser algo grandioso. Às vezes, a reutilização do papel para a impressora também conta. Às vezes, a água para reutilizar também conta. Então, eu gostaria que vocês falassem lá, eu vou colocar a chamada, eu vou colocar essa atividade. E vai ser privado, ninguém vai ver a resposta de vocês, só eu que vou olhar. Então, eu gostaria que vocês respondessem isso lá para a gente depois debater, enfim. Vai ficar lá disponível no Google Sala de Aula. Terminando aqui, eu vou colocar a chamada lá e vocês assinem, por favor, não esqueçam de assinar a chamada. É muito importante que todos vocês assinem. E, mais uma vez, eu quero agradecer muito a atenção, a colaboração de todos vocês. Obrigada, especialmente para a Kelly, ter compartilhado esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, que ajuda as outras empresas a crescerem. Então, quem tiver aí intenção de querer dar uma melhoria, querer alguma consulta, já chama ali a Kelly, o Paraquedas. Façam esses networking entre vocês, que é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a colaboração de todo mundo. Sexta-feira, vocês estarem aqui é muito importante, não para mim, mas sim para vocês. Então, é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, podem mandar mensagem.
e boa noite. Vocês estão liberados da aula. Segunda-feira, estamos aí. E eu mando para vocês no WhatsApp a chamada, tudo bem? Quem quiser já ir saindo, pode sair. Quem quiser perguntar, fiquem à vontade que eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos. Boa noite para vocês. Tenham um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite.